Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando hoje esse canal. É um canal com o objetivo da gente falar sobre tecnologia, falar sobre sistemas eletrônicos, automação, sistemas de detecção de incêndio, principalmente. Meu nome é Alessandro Gomes e se você trabalha na área de segurança eletrônica, se você trabalha em soluções de engenharia, instalações, soluções contra incêndio, aqui vai ser um canal onde que a gente vai falar muito sobre essas soluções, tá? E hoje eu resolvi falar no vídeo principalmente sobre as informações ou assuntos que mais me perguntam sobre sistema de detecção de incêndio. Para quem me conhece, sabe que eu trabalho muito com sistema de detecção sem fio e existe uma certa resistência no mercado de trabalho sobre esse tipo de solução. É uma solução que trabalha, que tem muitos benefícios e tem as suas dificuldades, assim como qualquer outra solução no mercado, principalmente na área de engenharia contra incêndio. Nosso intuito de sempre estar comentando não é para que você favoreça um lado ou outro, um equipamento de detecção com fio ou sem fio, mas é para entender que existem diferenças e algumas aplicações são melhores com sistema sem fio e outras aplicações são melhores com sistema com fio. Isso depende da realidade do seu cliente, da realidade das suas instalações, da sua infraestrutura. Hoje eu fiz uma visita em um cliente e que a área para se fazer uma intervenção é muito grande, para que ter que instalar cabeamento, interligar todos os sistemas, seria uma obra gigantesca e é muito mais viável para esse cliente instalar o sistema sem fio. Como eu já visitei clientes, na semana passada, por exemplo, eu fui numa obra que está ideal para fazer com sistema com fio. Então, tudo depende da realidade ou da aplicabilidade do sistema que você quer implantar. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é a importância de entender a realidade do cliente. Então, hoje eu vou falar aqui algumas diferenças entre sistema de detecção com fio e sistema de detecção sem fio. O sistema de detecção sem fio, a principal característica desse sistema é que você não precisa fazer infraestrutura para passar os cabos. Você precisa ter uma segurança na montagem da infraestrutura de rede, que é ali os amplificadores, depende dos equipamentos que você vai trabalhar, da marca que você vai trabalhar. Hoje no Brasil, eu diria que nós temos não mais do que 3 boas marcas de equipamentos de detecção sem fio. São marcas relevantes, de qualidade, com certificação, aprovadas pelos órgãos de competência, algumas já com certificação UL. Depois a gente vai falar um vídeo só sobre essa questão de certificação. Então, dentro dessa realidade, existem equipamentos de confiabilidade e que podem ser instalados e que você não precisa fazer essa infraestrutura, passar cabo, cortar forro, fazer toda aquela intervenção civil para que você monte um eletroduto dentro das normas adequadas da 17240, que não se aplicam ao sistema sem fio ainda. As informações que a gente tem é que a próxima versão da norma, que está para ser lançada ainda esse ano, ela vai sim falar sobre sistema sem fio, tá? Então, a principal característica desse sistema é que não precisa fazer grandes intervenções. Contrapartida, é um sistema que o equipamento é mais caro. Não necessariamente a implantação do sistema vai ser mais caro, tá? Se você levar em consideração que você precisa de menos mão de obra, precisa de menos intervenção, menos obra para fazer a implantação, muitas vezes o sistema sem fio vai sair mais barato. Mas isso depende da análise, como eu falei, de cada cliente. A segunda vantagem do sistema sem fio é que ele é muito prático para alterações. Existe clientes como coworkings, por exemplo, que estão sempre mudando as salas. A sala daqui a pouco tem um tamanho, que é outro, daqui a pouco ele faz uma obra, coloca outra. E você colocar um sistema sem fio para ele é muito prático. Ele vai fazer alterações ali, depois se tem uma questão do corpo de bombeiro, aí é conforme cada estado, tá? Eu estou falando sobre aplicabilidade. Então, essa é uma das características fundamentais dessa solução. Outra questão muito importante é que esse sistema, a gente tem muitas marcas no Brasil que não são confiáveis. Então, a gente precisa ter muita atenção na hora de implantar esse sistema sem fio.
Quais são as desvantagens desses sistemas? A gente ainda não tem uma norma clara para alguns aspectos de definição de amplificadores, tal. Então existe muita coisa que você precisa se basear pelo fabricante. Isso é um item de muita atenção. A gente espera que a nova norma da 17240 facilite esse processo. E outra desvantagem desse equipamento é a questão de que alguns projetos exigem uma certificação internacional. E quando a gente fala que existem sistemas com certificação UL, mas é certificado para as normas brasileiras, no caso a 7240. Então, esse é um item de atenção, tá? Aí existem as vantagens dos sistemas com fio. Normalmente, o sistema com fio ele tem uma confiabilidade maior, mas não é que o sistema sem fio não tenha confiabilidade. O nível de confiabilidade é maior. É semelhante como a gente vai fazer alguns processos de análise e em alguns momentos utilizar um equipamento analógico dá mais precisão do que um equipamento digital. Isso acontece, é uma questão de confiabilidade. Então, dependendo do nível de confiabilidade que você precisa, por exemplo, eu quero fazer um sistema em que ele seja aprovado ou que ele seja homologado para disparo de sistemas fixos de combate a incêndio. Você vai ter que utilizar obrigatoriamente um sistema com fio, que hoje ainda no Brasil a gente não tem nenhum sistema sem fio com essa capacidade de confiabilidade para disparar um sistema sistema de combate fixo, o Novec, o Energen, enfim, qualquer um desses sistemas, tá? Outra questão muito importante do sistema com fio é que nós temos hoje no Brasil uma gama de equipamentos de boa qualidade, muito maior, inclusive equipamentos importados com certificação UL-FM, Notifier, Potter, Mircon. São equipamentos de alta qualidade, tem vários, tá, gente? Simplex, que eles são equipamentos em que eles têm uma confiabilidade muito alta, passaram por uma série de análise, passaram por uma série de certificações internacionais, então eles são aceitos em vários projetos, principalmente de empresas que se vêm de fora do Brasil, tá bom? Então, essa é uma questão. A desvantagem é o que dá maior vantagem para o sistema sem fio. A desvantagem é justamente a obra, a intervenção, a construção, a instalação disso. Mas a gente precisa entender que isso depende fundamentalmente da realidade do seu cliente. Eu tenho um cliente em que ele precisa de um equipamento confiável, que precisa de intervenção rápida e que ele não faça uma grande obra porque ele utiliza, como hospital, por exemplo. A gente está implantando em vários hospitais aqui no Rio de Janeiro o sistema sem fio. Como eu tenho um cliente em que ele está numa situação que a obra está com todo o forro aberto, a infraestrutura sendo montada, é o momento ideal para que ele planeje e instale um sistema com fio, tá bom? Então, na prática, o que vale se o seu sistema você vai usar com fio ou sem fio, e aqui eu não estou falando sobre a qualidade da marca A ou da marca B. Eu citei algumas marcas aqui, só por referência, mas a gente tem que tomar cuidado, porque hoje a gente está comparando a realidade de um conjunto de sistemas com fio e conjunto de sistemas sem fio. Nós vamos ainda abordar aqui no canal muitos assuntos a respeito de outros sistemas. Sistemas que nós vamos falar sobre especificamente da Deltafire, nós vamos falar de sistemas com fio da Potter, nós vamos falar sobre várias marcas, equipamentos, soluções, como que trabalham e qual a melhor forma de você implantar, tá bom? Então, esse é só um briefing de muitos assuntos que a gente vai falar aqui no canal. Então siga, comenta, compartilha. Se você trabalha na área, compartilha com alguns amigos. Esse canal está começando, então faz parte de um projeto que a gente gostaria de estar envolvendo todo mundo que a gente puder desse mercado. Atenção, tá? O objetivo desse canal não vai ser vender um curso no final, nada disso. O objetivo é disseminar informação, a gente propagar a melhor solução para o mercado que ainda é muito carente sobre informação de tecnologias que existe na área de supressão, proteção e alarmes contra incêndio. Tá bom? Obrigado, pessoal.